Olá, boa tarde a todos, mais uma vez. Não sei se é suposto fazer as introduções antes das nossas convidadas também marcarem aqui presença, se assim for, assim farei. Ahm, Boa tarde a todos, o meu nome é Catarina Valença Gonçalves. Ora, aqui está, Sofia Costa Macedo, muito Olá, bem-vinda. Catarina, boa tarde. Olá, boa tarde. E também aqui a doutora Margarida Alçada, muito obrigada pela disponibilidade também. Boa tarde a todos. Sempre um gosto estar consigo, com a Sofia também. Então, a mim cabe-me esta a tarefa muito simpática de apenas fazer a introdução a estas conversas e também aqui às nossas duas convidadas, a doutora Margarida Alçada e a doutora Sofia Costa Macedo. Antes disso, referir que estas conversas de património inscrevem-se, esta em particular inscreve-se num ciclo de 4, esta é a primeira, começamos da melhor forma, como veem, e são umas conversas que procuram debater com uma geração de profissionais ainda no ativo, de diferentes formas, em torno do património, da gestão do património português, em diferentes sentidos, e que cada um destes profissionais com um papel muito ativo e muito preponderante nos próprios caminhos que a gestão do património cultural tomou em Portugal nos últimos cerca de 40 anos. Estas conversas acontecem no âmbito não só da celebração dos 10 anos da Património.pt, estamos de facto a celebrar de forma antecipada, porque as pessoas fazem anos quando querem, pelo menos é essa a nossa filosofia. Nós só fazemos anos para o ano, só fazemos uma década para o ano, mas não há nada como começar com um ano de antecedência a celebrar, que é o que também que nos faz falta, são ações. Mas fazemos-lo numa parceria com a Católica Porto Business School, no âmbito do Programa Avançado de Gestão de Património Cultural e também com a Escola das Artes da Católica no Porto. E com muito gosto estabelecemos esta parceria para poder promover para podermos promover estas conversas. O tema de hoje é justamente, ou baseado na experiência da doutora Margarida Alçada em termos de política pública no campo patrimonial. Passo a apresentar, aliás, a doutora Margarida e depois a doutora Sofia Costa Macedo, se a Sofia também estiver de acordo com esta ordem. A doutora Margarida Alçada, para quem trabalha nesta área, e se me permitir, antes digamos, da parte formal da licenciatura, que aliás podem encontrar também no site património.pt, e do papel preponderante que desempenhou na Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, para quem acompanha o percurso da doutora Margarida Alçada, eu digo, pelo menos como profissional desta área e como mulher, que é um exemplo para todos e cada um de nós. Tenho como uma inspiração e de facto um exemplo no que é a atuação e no serviço público na área do património cultural, e estou a falar até como empresa, mas trabalhar em património cultural é ter um sentido de serviço público muito acentuado, e a doutora Margarida Alçada em todos os seus projetos demonstrou isso mesmo até ao presente. Fê-lo sempre e falo sempre com uma enorme qualidade e também com uma outra dimensão muito importante em património cultural, que é com uma enorme elegância e sentido estético, o que também é muito importante. Teve um papel, no caso da Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, que eu penso que será o foco, eventualmente, da conversa com a doutora Sofia Costa Macedo, muito relevante, nomeadamente com a criação do Serviço de Inventário do Património Arquitetónico, que ainda hoje, mesmo que com as insuficiências que eventualmente a doutora Margarida possa identificar, é o inventário por excelência do património cultural em Portugal. E, portanto, por todos estes motivos é de facto um gosto, mas é sobretudo uma honra poder tê-la a inaugurar aqui estas conversas, doutora Margarida. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Doutora Sofia Costa Macedo é de uma outra geração, nós também tínhamos este propósito de confrontar gerações, acreditamos que estes intercâmbios intergeracionais são ganhos para todos aqueles que pensam ou atuam nesta área do património cultural.
não fora nós todos trabalharmos neste campo. E a doutora Sofia Costa Macedo tem um trabalho muito relevante, nomeadamente a sua tese de doutoramento ligada às associações de defesa do património, uma tese com um conjunto de informação muito importante para perceber o papel da sociedade civil na gestão do património cultural e não só o papel do Estado propriamente dito. Hoje em dia, para além de ser professora no ISCTE, é também uma dos membros da equipa de investigação do Observatório Português das Atividades Culturais, que tem nos últimos 2 anos, sensivelmente, penso que não estou a errar no timing, tem fornecido dados importantes sobre, nomeadamente sobre os monumentos em Portugal, a frequência dos monumentos em Portugal em diferentes sentidos. Eu vou ter aqui um papel que vai terminar neste preciso momento, porque a conversa vai ser entre estas duas senhoras e profissionais da área do património cultural. Voltarei apenas no final, dizer aos nossos participantes, aos nossos 53 participantes que nos estão aqui a ouvir, que todas as perguntas são bem-vindas, podem fazê-las via chat ou via Q&A. Eu farei essa gestão das perguntas que queiram colocar. O nosso debate terá a duração sensivelmente de 1 hora a 1h15. Vamos deixar cerca de 1/4 de hora, 20 minutos para os debates da audiência e, portanto, quando chegarmos mais ou menos a essa ocasião, eu voltarei a entrar em cena para poder gerir essas perguntas. Se as nossas convidadas se demorarem um bocadinho, também entrarei de uma forma muito, muito subtil para fazermos uma transição suave para a nossa audiência. Mais uma vez, muito obrigada a ambas pela disponibilidade e ótimo debate e ótima conversa. Muito obrigada. Obrigada, Catarina. Olá, boa tarde a todos. Margarida, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui consigo, não é? Porque é uma referência no campo do património cultural, uma enorme responsabilidade de abrir este ciclo de conversas logo com um tema tão pertinente que é esta matéria das políticas públicas. Portanto, desde já agradeço também o convite que me foi endereçado para estar aqui esta tarde, mas sobretudo esta honra de partilhar, digamos, esta tarde, ou um bocadinho desta tarde, consigo, não é? Portanto, acho que vai ser aqui uma conversa entre nós as duas, como a Catarina dizia muito bem, nós pertencemos mesmo assim a uma geração diferente. A Margarida experienciou uma realidade do património cultural em Portugal, eu já experienciei uma outra fase, e vamos eventualmente falar um bocadinho sobre esta matéria. Eu começo apenas só por enquadrar um bocadinho isto do tema que nos convoca aqui hoje, a questão das políticas públicas, e começo por dizer que nós temos tido um déficit no conhecimento das políticas públicas para o património em Portugal. Precisamos de saber mais, precisamos de saber melhor, precisamos de estudar um bocadinho mais sobre o que tem sido a atuação do setor Estado, nas suas mais variáveis e variadas tipologias de ação e na integração que faz com as sociedades, com as comunidades, nisto que é, digamos, a coisa pública e a gestão da coisa pública. Como disse também há pouco a Catarina, esta nossa conversa vai, digamos, centrar-se aqui um bocadinho num dos aspectos mais, digamos, mais continuados no tempo, não é? Digamos assim, não é? Que foi a Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. Para quem nos está a ouvir, é uma instituição criada em 1929, extinta em 2007, portanto tem um percurso alargadíssimo no tempo, e pensem, por exemplo, passou por uma Carta de Atenas, passou por uma Carta de Veneza, passou por uma Convenção de Paris, passou pela Convenção de Amsterdão, pela Carta de Amsterdão, passou pelos elementos mais relevantes daquilo que foi a história do património cultural, não só em Portugal, obviamente, mas também na Europa, passou pelo IPPC, pelo IPAR, pelo IGESPAR até, não é? E, portanto, digamos que durante este largo período de atuação foi a instituição que, digamos, tratou, cuidou daquilo que era o património
cultural em Portugal. A Margarida teve um papel importantíssimo na Direção-Geral dos Edifícios Monumentos Nacionais, sobretudo naquilo que foi a definição do que ainda hoje todos nós consultamos quando quando precisamos saber alguma coisa e pomos monumentos.pt, não é? Sobre o inventário do património arquitetónico, o CIPA, não é? Que nós hoje conhecemos como CIPA, e a Margarida foi uma das figuras-chave no desenvolvimento deste instrumento. É a primeira pergunta que lhe faço, para eventualmente iniciarmos esta nossa conversa, foi o CIPA um dos instrumentos mais relevantes das políticas públicas para o património em Portugal? Acha que foi? Considera que sim? Bom, deixe-me primeiro agradecer as amáveis palavras da Catarina e da Sofia, porque realmente são muito elogiosas, eu não mereço uns elogios desses, mas também agradecer este convite que me foi feito pela Spira e pela Universidade Católica para estar aqui hoje e pelos presentes nesta conversa, porque acho que realmente mostra o interesse que hoje em dia o património ainda representa no nosso país, embora esteja muito posto na prateleira das políticas públicas, e já respondo à sua pergunta, mesmo assim mostra que ainda há muita gente interessada e muita gente que resolve perder uma hora ou uma hora e pouco do seu tempo para vir aqui ouvir-me. Portanto, agradeço imenso o convite e é com muito gosto que aqui estou. Se o CIPA foi preponderante nas políticas do património, eu penso que não, porque as políticas do património eu não consigo encontrar-lhe uma definição. Eu penso que as políticas do património têm sido muito insípidas, elas vão acontecendo de uma forma quase automática e não estratégica. Portanto, eu não falaria de políticas, as coisas não são feitas nesta área, neste país, penso, e desculpem a minha opinião tão privada, mas penso que não se podem chamar políticas uma vez que não há uma visão estratégica para as coisas. Elas não são iniciadas com um princípio e um fim para chegar a um objetivo, elas vão acontecendo à medida que os vários fatores permitem que elas aconteçam. E foi o que aconteceu com o CIPA. Não posso dizer que fizesse parte das políticas, ele aconteceu de uma forma perfeitamente acidental. A minha própria entrada na DGEM é perfeitamente acidental. Eu costumo dizer que a vida é feita de duas coisas, de trabalho e de algumas estrelas que caem na nossa cabeça de tempos a tempos. E realmente a minha ida para a DGEM foi uma dessas estrelas que caiu na minha cabeça sem eu ter feito nada por isso. E portanto o CIPA também nasceu quase de um acaso, eu queria dizer que quase de um acaso. Quando entrei na DGEM, percebi que a DGEM, para além do património arquitetónico que tratava do ponto de vista físico, detinha um património documental valiosíssimo, desconhecido, que se encontrava atado em pacotes no sótão do Terreiro do Paço, pacotes e pacotes sem qualquer utilidade, porque era impossível encontrar os documentos quando eles eram necessários. Era chamado arquivo morto. Todos os documentos que eram produzidos durante as obras ou para as obras eram empacotados no final da obra e ficavam numa estante até por qualquer pergunta, por qualquer acidente serem necessários. E foi isso que eu encontrei na DGEM. Mais tarde vim a saber que eram 7 km de prateleiras, 500 mil desenhos, 1 milhão de fotografias, tudo isto disperso e não catalogado e, portanto, sem uma utilidade prática. Isso fez-me criar algum desejo de transformar aquele património documental num instrumento útil. Primeiro, num instrumento útil para os técnicos, porque eles precisavam, do meu ponto de vista, e achava eu, precisavam desses documentos para as intervenções em obra. Por outro lado, para que esse património documental pudesse estar acessível aos investigadores. Isto para mim era muito importante, porque realmente se havia cursos de História da Arte, a precisar destes documentos, porque é que a DGEM deveria ter este espólio fechado? E, portanto, entendi que todo este trabalho poderia ser feito para tornar este espólio útil, ainda de uma forma muito rudimentar, porque ainda não tínhamos bases de dados, ainda não tínhamos computadores,
ainda não tínhamos os instrumentos que hoje nem pensamos como é possível não ter, mas não tínhamos, e portanto comecei a fazer este trabalho de catalogação deste espólio de uma forma rudimentar. Mais tarde tive possibilidade de conhecer o inventário de França e de conhecer o inventário da National Trust de uma forma também acidental, também por outro acontecimento que me veio parar às mãos, e tive conhecimento desse trabalho que estava a ser feito nos outros sítios e que mostrava que realmente este meu interesse por disponibilizar o arquivo de uma forma útil poderia ser um trabalho interessante para o meu país. E foi assim que tudo começou. Mais tarde, depois começámos a ter já acesso informático e a transformar toda esta informação em bases de dados e a trabalhar de uma forma técnica muito mais avançada, mas tudo começou por catalogar aquilo, os tais 7 km de prateleiras no sótão do Existia. E sendo o inventário, não é, um dos instrumentos da política para a salvaguarda e proteção dos bens culturais, não é? Enfim, tal como descrito na legislação atual, mesmo assim, mesmo com esta, digamos, com alguma ação casuística, não deixou de cumprir um papel, e eu penso que ainda hoje cumpre, apesar de algumas fragilidades que possa ter, sobretudo a desatualização, não é? Que é uma coisa, efetivamente, é um problema que nos temos que centrar nele de uma forma um bocadinho mais cuidada, não é? Mas no âmbito destes instrumentos para a proteção do património em Portugal, na realidade isto que começou de uma forma mais ou menos casuística acabou por ser uma ferramenta importante para o conhecimento, partindo do princípio que depois o conhecimento nos leva a tomar medidas específicas sobre determinados bens. Foi uma necessidade detectada pela Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais ou nasce só mesmo dessa casualidade? Porque o que a Margarida nos disse foi que havia os 7 km de prateleira de documentações atadas com atilhos que precisavam de instrumentar a ação dos técnicos que depois operavam sobre os monumentos. Era só essa necessidade que procurava responder um inventário ou almejava construir digamos, uma estratégia de intervenção mais direcionada, mais orientada, mais focada, ou seja, algo que não fosse só uma estratégia de reação, como tem sido muitas vezes e ultimamente nós reagimos, não proagimos, não é? Não pensamos nas coisas, agimos simplesmente. Foi só mesmo isso, ou seja, não havia uma intenção de com isto nós podemos construir um edifício sólido, constante, partindo do princípio que, ou partindo de uma base que a direção tinha, de um grande conhecimento técnico dos sítios, de uma grande base de conhecimento até dos próprios técnicos que trabalhavam na direção-geral, não é? Engenheiros, arquitetos, mestres de obras até, não é? Que tinham muito conhecimento sobre intervenção. Nunca foi esse outro propósito, ou seja, de construir efetivamente algo que para ficar. Não, inicialmente não. Inicialmente os arquitetos e os engenheiros da DGEM tinham um conhecimento muito profundo do património onde intervinham, um conhecimento de terreno. E, portanto, eles não sentiam a necessidade, a instituição não sentia a necessidade de ter este suporte de informação para a intervenção no património. Estamos a falar de um património naquela altura muito restrito, eram cerca de 1000 e poucos edifícios classificados, a intervenção realizava-se apenas nesses edifícios classificados e, portanto, essa noção de estratégia e de instrumento necessário não era aquilo que presidia na casa a este trabalho. Aliás, este trabalho teve sempre alguma relutância, pelo menos no seu início, porque não era considerado um trabalho importante para a intervenção no património pelos técnicos que faziam essa intervenção. Só muito mais tarde, só uma década depois, primeiro com a entrada do engenheiro Vaz Costa para a DGEM, e portanto com uma visão diferente do que é que devia ser essa política e essa estratégia de intervenção no património, e depois já com também a tutela, os próprios ministros mais preparados para esta abertura ao conceito de património, é que essa noção de instrumento estratégico começou a ter peso.
inicialmente penso que foi muito mais por pressão, digamos, por insistência, do que por visão estratégica. Ao fim de um certo tempo, e digamos que no final dos anos 80, a noção de património também sofreu um alargamento de conceito muito considerável, não só em Portugal, mas na Europa toda, e portanto nós acompanhámos de certo modo esse alargamento do conceito de património. Isso tornou as coisas muito mais difíceis, ou a gestão da intervenção muito mais difícil. Primeiro porque o número de imóveis classificados mais que duplicou, depois porque o próprio conceito de património se alargou dos edifícios mais monumentais aos edifícios menos importantes do ponto de vista arquitetónico e histórico, mas muito importantes, como todos nós partilhamos seguramente, para o que consideramos ser o nosso património, para a identidade do país, para a própria autenticidade que queremos defender que os sítios tenham. Portanto, o alargamento do conceito veio criar esta necessidade de converter a informação e de a poder disponibilizar num leque muito mais alargado de intervenientes. Por um lado, a intervenção passou a ter mais parceiros, não só a DGM, mas outros parceiros. Por outro lado, o corpo técnico da DGM também aumentou consideravelmente, portanto a intervenção passou a ter muito mais atores e era necessário que esta informação fosse mais facilmente acessível a todos. E, portanto, passou a ser uma necessidade. Eu nunca encontrei mesmo uma estratégia, a não ser a partir do momento em que a própria tutela percebeu que sim, que poderia ser uma forma de intervenção das políticas de património, mas já estaria em grande andamento quando conseguimos poder chamar-lhe um instrumento estratégico do património. E ele realmente existia na legislação, mas como é do conhecimento público, ele nunca foi apadrinhado pelas tutelas públicas desse modo. Certo. Oh, Margarida, e agora, assim, estamos a conversar, não é? Estamos aqui a conversar as duas, não é? Temos 70 pessoas a assistir à nossa conversa, mas não faz mal nenhum. A verdade é que enfim, mais recentemente, óbvio, e eu quando digo mais recentemente penso naturalmente na Convenção de Faro e penso na definição do valor do património cultural para as sociedades, não é? Que até de alguma forma aponta caminhos para diferentes formas para a governança do património cultural, é algo que nós, enfim, dificilmente encontramos hoje, ou melhor, se dificilmente encontramos hoje, provavelmente em 1970, 1980, 1990 seria ainda pior, até porque não temos esse referencial teórico, não temos ainda essa capacidade de chegar lá. Como é que vê, face a esta sua experiência também acumulada e há muitos anos, e não quero com isto chamar-lhe nada, está bem? Pode chamar, que eu não tenho. Esta experiência acumulada no património, não é? E face a estas novas inquietações que todos hoje nós pomos, e sobretudo eu penso, por exemplo, no grande enfoque que hoje se põe na introdução ou na introdução das comunidades nos processos de gestão do património, gestão, enfim, apropriação, etc. Como é que vê ao longo desta sua experiência esta matéria? Como é que viu isto evoluir? Que perspectivas coloca também nesta questão, porque é um elemento essencial naquilo que definirá as políticas públicas no futuro, não é? Serão compostas também deste fator, ou com a introdução deste elemento, que são as comunidades e a participação das comunidades, participação ativa. Qual tem sido a sua experiência e como viu isto acontecer, como viu isto crescer ao longo deste seu percurso no património cultural também e nas vários momentos pelos quais passou, e passou por muitos, os mais determinantes, pelo menos em termos de construção do edifício? Esta questão da governança é uma questão que se coloca hoje, mas não se colocava quando eu comecei a trabalhar no património, porque a governança do património era feita pela DGM. No fundo, a cultura fazia a parte legislativa, fazia a parte do normativo, mas a intervenção no património era feita pela DGM, portanto a tutela, de certo modo, e a governabilidade, a governança do património estava muito sustentada pela DGM.
e a questão da partilha com as comunidades não se punha, aliás, a uma das grandes batalhas da DGEM nos últimos anos, já nesta fase final do inventário em plena atividade e como um instrumento útil para a intervenção no património, essa questão começou a colocar-se e era muito frequente falar-se na apropriação do património, de como é que nós pretendíamos que as comunidades se apropriassem do património. E a informação era fundamental para essa apropriação, não é possível a comunidade apropriar-se do património se não o conhecer, se não tiver informação disponível sobre ele, se não conhecer os valores que estão por trás desse património, se não perceber porque é que esse património é importante para as suas vidas, é importante para a sua vida económica e poderemos depois falar nesse valor económico do património, mas é também importante para o valor de identidade, é importante para o valor do bem-estar, é importante para o valor da qualidade de vida das pessoas, para a fruição da parte estética, da parte que nos pode qualificar como pessoas, portanto ele contribui para o nosso bem-estar, mas contribui também para a nossa qualidade como pessoas humanas e, portanto, as comunidades não estavam completamente afastadas do património e houve um trabalho muito grande nos últimos anos da DGEM nesta apropriação e nesta transmissão do património às comunidades. E um dos objetivos que o CIPA pretendia atingir era esta partilha da informação de um modo muito fácil e acessível com a internet e com a abertura do inventário na internet. Foi um dos primeiros da Europa que esteve disponível na internet, chegou a ser o que tinha mais dados disponíveis na internet, o maior inventário em internet, inventário de património arquitetónico em internet. Isso realmente cumpria esse objetivo de transmitir às comunidades o valor do seu património, porque como o inventário tinha uma informação muito alargada, não só para a arte técnica, como inicialmente tinha sido o objetivo, mas podemos aumentar e qualificar a informação com muitas outras áreas, com uma parte muito mais histórica, com uma parte muito mais dirigida às comunidades e aos investigadores, e portanto aí o CIPA já tinha um papel muito ativo neste diálogo com as comunidades. Contudo, eu acho que este diálogo com as comunidades foi sempre muito difícil, em primeiro lugar porque a DGEM fazia as intervenções de uma forma fechada, portanto sem pouca relação com a comunidade, depois porque quando o património passou para a parte da cultura, essa relação com a comunidade ainda se desfez mais, do meu ponto de vista, portanto ainda deslaçou mais, o diálogo não aumentou, antes pelo contrário, e por outro lado porque neste momento as comunidades se sentem de certo modo afastadas, postas de lado, porque a intervenção que elas têm é muito pouca, porque enquanto inicialmente ainda havia muita recuperação feita por empresas locais, por pequenos artesãos locais, que a DGEM integrava nas suas equipas e integrava nas obras que fazia localmente, hoje em dia as obras no património são feitas habitualmente por grandes empresas de fora dos sítios, que são contratadas para as grandes empreitadas e, portanto, precisam de ter uma estrutura de profissionais e uma estrutura, enfim, mesmo económica muito, muito mais forte e, portanto, a ligação com a comunidade ainda me parece ser menos forte e esta apropriação ainda me parece estar mais distante, porque se a informação pode aí ter algum papel, a própria integração depois do património na vida do dia-a-dia das comunidades e a própria contribuição para a sua qualidade de vida é muito pouca, é ainda muito pouca. E quando falamos de políticas, esta para mim é uma das grandes falhas da política. As políticas de património não têm tido esta noção do património como recurso económico e social na vida das comunidades. E quando falamos de recurso económico, não estou a falar do turismo. Sim, que o turismo é importante, mas estou a falar de muito mais do que o turismo, estou a falar na participação diária, na participação no dia-a-dia, da parte toda económica que o património pode contribuir, uma vez que cada euro gasto no património reproduz-se
dizem os teóricos, cerca de 6 vezes. Ela contribui em muito para outras atividades que estão ligadas ao património, que não são diretamente o património, portanto o polvo que se constrói económico à volta do património é muito, muito forte, e quando falamos disto, isto parece óbvio que seria a estrutura de base para políticas de património, e portanto entendo que aqui há uma falha e uma ausência completa de visão quando se põe de lado a possibilidade que o turismo tem para este desenvolvimento económico das populações, muito para além do turismo, porque o turismo é apenas uma pequena ilha no meio de todo este bolo que pode ser o valor económico. Uhum. Falou há bocado em artesãos locais, em saberes fazeres tradicionais, numa altura em que, enfim, digamos que temos vindo a colocar algum destaque nessas matérias, ou pelo menos na questão dos saberes fazeres, não é? Há uma carta, há um plano nacional para os saberes fazeres, não é verdade? Mas, efetivamente, não temos tido nenhum reflexo prático nesta matéria do património cultural, ou seja, as técnicas tradicionais, as formas antigas de edificar, de construir, até de manter, têm sido, digamos, afastadas das nossas vivências diárias e até vistas às vezes assim de uma forma menos simpática. Sei que tem sido digamos, uma campeã, não é? destes assuntos, tem vindo a trabalhar grandemente na requalificação destas técnicas artesanais. É uma das componentes essenciais para a compreensão ou para a valorização do património cultural, apostarmos nestas matérias, olharmos para elas como formas integradas de gestão e salvaguarda do património cultural e com isso da sua, digamos, valorização até económica? Pois isso liga-se à pergunta anterior, como é que como é que o património pode contribuir de muitas outras formas para a valorização económica, e uma delas, do meu ponto de vista, é a salvaguarda das técnicas tradicionais de construção e a empregabilidade, porque eu não consigo entender que se trate de património sem se tratar previamente dos produtores do património, dos artesãos que vão trabalhar o património. Eu lembro-me de quando ardeu Notre-Dame, que guardei uma série de artigos muito interessantes que me fizeram, enfim, sublinhar uma vez mais a importância desta área, em que os dirigentes do estaleiro, naquela altura da aflição, diziam que o problema não era dinheiro, que o dinheiro iria aparecer de qualquer lado, o problema é que não iriam ter saberes qualificados, saberes fazer qualificados para recuperar Notre-Dame. E a primeira coisa que começaram a fazer foi a qualificação de artesãos locais e de artesãos que estavam dispersos por todo o país, e começaram a dar-lhes formação através dos companhões, que têm essa missão em França e o fazem muitíssimo bem, e começaram a criar e a desenvolver este trabalho em rede dos artesãos para poderem, passado pouco tempo, começar a fazer uma intervenção prática naquele estaleiro. Uma das áreas que sempre me preocupou muito foi como é que, acabando os artesãos, que nós todos sabemos que estão a chegar ao seu limite, estão todos a chegar ao fim das suas carreiras, como é que é possível depois transmitir esses saberes fazer às gerações seguintes. O CIPA continha uma base de dados de saberes fazer, foi logo uma das primeiras preocupações que eu tive, foi criar uma base de dados de quem sabe o quê, onde é que estão, o que é que fazem, o que é que já fizeram, para poder constituir esta primeira carta dos saberes fazer. No fundo, era um primeiro embrião do que poderia ser uma primeira carta dos saberes fazer. As cartas vão aparecendo na teoria, mas na verdade na prática não se tem feito nada, muito menos nesta área da formação. Eu tentei, vá por vários caminhos, conseguir certificar cursos nesta área, conseguir criar um centro de formação nesta área, depois não teve apoio político suficiente para ir para a frente, os cursos foram certificados, não tiveram alunos. Portanto, isto é um problema muito mais grave e tem que vir muito mais de trás. É preciso fazermos um trabalho muito anterior para alterar culturalmente ou educacionalmente este problema. Isto é um problema que
que está aquém do problema do património, é um problema cultural. Enquanto nós não conseguirmos alterar a cabeça dos nossos jovens e convencer-os de que trabalhar no património pode ser prestigiante e não desprestigiante, como hoje ainda acontece, nós não conseguimos chegar a lado nenhum na área da formação. Nós não conseguimos fazer isto sem pelo menos alterar os currículos escolares, enquanto não criarmos a apetência nas nossas crianças em trabalhar manualidades, trabalhar artes ligadas com as mãos, com os materiais locais, com os saberes fazer locais, nós não conseguimos atrair para esta área os jovens do país. E, portanto, temos um nível de qualificações muito elevado, os arquitetos, engenheiros, depois não temos ninguém que saiba colocar os materiais em obra. E esse é o grande problema do nosso património já no tempo que corre, e será muito mais grave ainda no futuro. Quem é que vai tratar do património das nossas cidades e das nossas vilas e aldeias? Quem é que vai tratar de continuar a manter vivas as técnicas de construção e a maneira de pôr esses materiais em obra? Isso sim faria parte de uma política de património, mas nunca aconteceu dentro das políticas de património. É aqui que eu digo que sempre as políticas não existem, são ideias acidentais que se vão juntando, porque para haver políticas era preciso começar nestas áreas tão básicas como alterar os currículos das crianças logo de princípio, para as levar a conhecer o património, a olhar para o património com outros olhos, a viver dentro do património, a poder brincar dentro do património, porque não? Portanto, educação como uma necessidade essencial, uma necessidade essencial de definição. Eu não posso deixar de lembrar, enfim, dos recentes, não é? Quer do Plano Nacional das Artes, não é? Que, enfim, vai tocando, ainda que seja de leve, em algumas destas matérias, ou mesmo a Estratégia Nacional dos Saberes Fazer, não é? Que aposta, digamos, fortemente na educação, mas essencialmente a mim, o que me parece, não foi, enfim, de uma leitura um bocadinho também ainda muito pouco aprofundada destes instrumentos, não é? São muito recentes, é uma dificuldade em trabalhar o património cultural, porque tendencialmente o associamos a, digamos, a uma área de atuação que é exclusiva a determinados setores técnicos, ou seja, só podem intervir arquitetos, ou só podem intervir engenheiros, ou só podem intervir historiadores num outro âmbito e numa outra amplitude, ou arqueólogos, ou historiadores de arte, ou seja, não é para todos. E não pode ser para todos. Parece-me a mim que talvez uma das questões principais numa política pública a definir, e chamamos pública, porque eu acho que às tantas é um chavão que nós usamos, não é uma palavra feita, políticas públicas, mas políticas, certo? Governança, aquilo que eu gosto de chamar governança, eu estudo a governança, não é? Mas é efetivamente, este processo que nós fizemos, e tem uma razão histórica, obviamente, e um contexto histórico, mas digamos, enclausuramento das técnicas do património, da atuação do património em determinadas áreas de saber, que às tantas afastaram todas as outras. Poderíamos começar por aí, Margarida? Poderíamos começar por abrir? Sim, eu acho para capacitar, poderíamos abrir? Sim, essa sua questão é muito pertinente, vista por mim, então é muito pertinente, porque eu comecei por trabalhar no património só com arquitetos e engenheiros, não havia mais ninguém. Exato. Não, os historiadores já entraram depois com o CIPA, porque antes do CIPA não havia historiadores, nem era sequer uma área, historiadores de arte, não era uma área que existisse. Eu esqueci-me de falar dos antropólogos, que são cada vez mais importantes, por exemplo, nas questões do património material, por exemplo. Exatamente. Portanto, isso é muito pertinente, uma vez que isto tem sido um setor muito enclausurado. É um bocadinho como uma construção das catedrais. Era um saber passado de geração em geração, de geração de técnicos em geração de técnicos, e era um saber muito pouco aberto a novas profissões. Ao longo deste tempo em que eu tive o privilégio de trabalhar no património, realmente este conceito foi alargando muito, e hoje em dia é impensável não se fazer uma intervenção multidisciplinar,
é impensável não se trabalhar com uma multidisciplinaridade de formações diferentes, e hoje percebemos que realmente é enorme, é enormíssimo mesmo, eu diria, o leque de atores que podem trabalhar no património. E era aí que provavelmente poderíamos começar por abrir na parte da educação infantil e infanto-juvenil. Provavelmente, se os jovens percebessem que nesta área do património há muito mais do que pedreiros e carpinteiros, há muito outras áreas em que seria importante haver formação e haver profissionais disponíveis, interessados e competentes para trabalhar no património, também seria depois muito mais fácil valorizar outras áreas que hoje estão muito mal consideradas, como os pedreiros e os carpinteiros, ou esse tipo de profissões, os caiadores. É impensável hoje alguém querer ser caiador. No entanto, quando nós vemos o Sim, é João verdade. Caetano fazer um esgrafito, nós pensamos, mas porquê é que eu não sou caiadora? Que bom que seria eu ser caiadora. Ora bem, nenhum jovem assistiu provavelmente ao que é um profissional destes efetivamente no terreno a atuar. Porquê? Porque isto sempre esteve muito fechado entre as profissões elitistas do património. Provavelmente, se nós conseguíssemos fazer estaleiros abertos, conseguíssemos motivar as universidades a levarem os seus alunos a estaleiros de obras, a atividades no território de conservação, seria muito mais fácil despertar as comunidades locais e os jovens, os futuros profissionais, a entrarem nestas áreas. Também é muita culpa dos profissionais do património este hermetismo e este fechar em que o património esteve sempre. É muito elitista, continua a ser muito elitista, embora muito mais aberto e muito mais disciplinar do que foi há 50 anos ou há 40, 50 não posso falar, mas há 40 anos, sim, há uma diferença muito grande, há uma É evolução verdade. muito grande, há muitíssimo trabalho a fazer. E esse tem que ser feito muito rapidamente, porque há aqui um perder irreversível. Eu acho que o património consegue ser quase reconstruído de base, mesmo que seja destruído, embora dificilmente, perdendo muita da matéria, do seu valor como matéria, mas há muita possibilidade de o reconstruir. Agora, os saberes fazer, esses não me parece que sejam fáceis de reconstruir, até porque eles não estão escritos, são receitas Exato. culinárias. Ainda há poucos dias me passou pelas mãos a receita da pintura com farinha da cozinha, farinha, e eu penso que quem é que daqui por 20 anos sabe fazer tinta de farinha? Quem é que daqui a uns anos sabe matar a cal? Quem é que daqui a uns anos sabe fazer coisas deste tipo? Pois, efetivamente será difícil, e sobretudo depois quando temos a nosso cargo edifícios patrimoniais que têm, digamos, critérios determinantes na sua conservação e para a sua intervenção, e depois não há quem os saiba fazer. Isso é um problema complexo, efetivamente, depois na parte prática e na operação da matéria, ou seja, nós precisamos ter uma parede caiada, mas não temos quem a cai, ou então temos que recorrer àquelas senhoras mais antigas das terras, que coitadinhas já estão cansadas e velhinhas, etc. E já ninguém apaga a cal e já ninguém consegue comprar cal a sério, já sem ser a cal industrial, etc. Durante o seu percurso na Direção-Geral, na DGEM, assistiu à criação do IPPC em 1980, assistiu à passagem do IPPC para o IPAR, depois o desmembramento do IPAR em IPA e IPAR, depois a criação do IGESPAR. Digamos que viu uma evolução, eu não vou chamar evolução, porque a evolução tem esta conotação enfim, de algo que vai sendo construído sempre tendente a algo melhor, não é? Portanto, não sei se é isso, mas viu esta transformação deste edifício do património em Portugal, a transferência de uma tutela, de uma determinada tutela para outra tutela. Que ganhos tivemos, que perdas tivemos,
o que é que podíamos ter aproveitado. Não foi um processo fácil, não é? A extinção da Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais e a sua integração nos vários organismos que absorveram as suas competências. Não foi fácil, eu penso que continua a não ser fácil, porque depois, entretanto, coexistem numa mesma casa duas escolas diferentes, duas formas diferentes. Não sei se falam a mesma língua, eu gosto de pensar que sim, que falam a mesma língua, mas não sei. Mas o que é que nós, digamos, o que é que poderíamos ter capitalizado de um sistema para o outro, que ganhos tivemos, que perdas tivemos e, sobretudo, e para mim que, enfim, gosto de pensar nestas matérias mais assim a longo prazo, onde é que o que é que podemos fazer para que isto efetivamente seja um problema, uma questão de todos nós, não é? O Nuno Carvalho escreveu há uns tempos, enfim, uma investigação, desenvolveu uma investigação sobre o ambiente como problema social. O património não é um problema social. Até às vezes é assim, digamos, é um problema para os detentores, porque chatice, agora não posso fazer nada e agora isto é uma grande chatice, não é? Quais são os ganhos, quais são as perdas, o que é que nós podemos incorporar numa estratégia efetiva nacional, total, global, integrada para o património cultural, que é, digamos, visto e não só visto, como descrito como um dos vetores essenciais para um desenvolvimento sustentável, para uma regeneração das economias locais, etc, etc. Eu penso que esta alteração e esta quebra de continuidade nas instituições foi muito prejudicial para o património em Portugal. Uma instituição como a GEM teve 75 anos de atuação e 4 diretores-gerais conseguiu criar uma escola. E acho que a escola era essa grande mais-valia da GEM. Quando as instituições mudam sistematicamente de tutela, de ministério, de figurino até, de governança, é muito difícil falarmos de escola, de linguagem, porque realmente a escola e a linguagem requerem alguma continuidade no tempo. E, portanto, hoje em dia será muito difícil falarmos numa escola de património em Portugal, haver uma escola de património em Portugal. Ela deixou de existir, a partir daí toda a parte de todas as alterações das várias instituições quebraram ritmos, quebraram a passagem do conhecimento, quebraram a transmissão de geração em geração desse conhecimento e, portanto, isso foi extremamente negativo para o património e penso que foi uma perda irreparável, que não terá mesmo nunca mais solução, mas o futuro não podemos, o passado não podemos voltar atrás com ele, portanto temos que pensar no futuro e acho que é bom quando pensamos no futuro refletirmos qual é a importância de se criarem realmente laços de continuidade nesta atividade tão importante como é o património, porque realmente são estratos e estratos de centenas de anos que se acumulam por alguma razão, não é uma coisa que se construa assim de pé para a mão e portanto mostra que isso tem que ter uma continuidade no tempo, o tempo no património é um conceito muito, muito lento e não passa rápido, não pode passar rápido, portanto não vejo com bons olhos a mudança de instituições de uma forma tão acidental como aconteceu no património nos últimos anos. Penso que neste momento que também a sociedade se alterou muito, a sociedade se tornou mais aberta e exigente, o que aqui nestas nossas áreas é importante e bom que tenha acontecido, e acho que quando penso numa estratégia só vejo uma forma dela ser pressionada, ela estará sempre na mão do governo, obviamente, e portanto aí eu digo nós porque eu não sou política e portanto não estando na mão dos não políticos será sempre muito difícil fazermos uma intervenção nas estratégias, mas há uma área em que eu penso que nós podemos todos trabalhar e que essa sim poderá ser importante para a definição de uma estratégia integrada e futura com outra visão para o património, que é o papel das ONGs. Acho que as ONGs que ainda têm
muito pouca atividade em Portugal. Acho que foi feito um esforço muito grande com o Fórum Património, tentar organizar as ONGs desta área para poderem ter uma intervenção mais direta no património e na governança do património. E penso neste setor das ONGs, todos podemos fazer qualquer coisa. Na medida das nossas possibilidades, poderemos sempre pressionar a definição de estratégias e a implementação dessas estratégias. Não basta ter grandes normativos, é preciso depois passar dos normativos para a prática, é preciso criar as condições para os normativos, porque os normativos não acontecem só por si. Veja, os planos de salvaguarda são obrigatórios por lei, não estão implementados, há muito poucos sítios com planos de salvaguarda, os próprios grandes monumentos, o próprio grande património classificado, os próprios grandes centros históricos não têm ainda hoje planos de salvaguarda. Ora bem, não vale a pena haver normativos se depois não houver a capacidade e a exigência dos normativos serem implementados. E muitas vezes o que não acontece é essa exigência, e é nessa exigência que as ONGs podem ter um papel importante. Eu partilho esta reflexão também consigo, nesta conversa, algo que temos também vindo, enfim, a refletir um bocadinho mesmo no Observatório, porque trabalhamos muito no âmbito das políticas públicas. Nós temos uma tendência muito grande a considerar este campo das políticas públicas como sempre abordagens top-down, não é? Do Estado para nós, não é? Mas a verdade é que há muitas e variadas formas e diversas formas de intervir no campo das políticas públicas. Público somos todos nós, públicos somos, a coisa pública somos todos nós, não é? E há muitas formas e variadas formas de intervir na coisa do património. Eu penso, por exemplo, no setor social, já tem acontecido isso, não é? Tem havido, digamos, uma alteração desta composição tradicional, mas penso que ainda no setor da cultura, e muito especificamente naquilo que conheço melhor, o património cultural, estas políticas públicas ainda estão muito ligadas com a capacidade que o Estado tem de intervir e os modelos de intervenção, enfim, variados e para cada sítio, que o Estado tem de operar sobre estas matérias com pouca, digamos, relevância para formas diversas de intervenção, formas alternativas, não necessariamente em lógicas de contrapoder, não é isso, mas diferentes, mas que abranjam outras necessidades, outros anseios, outras procuras. Eu acho que este é ainda um conceito que está muito arredado do património cultural. Nós ainda entendemos que, digamos, como se dizia, não é o rei que manda chover, e portanto nós ainda achamos que é o rei que tem que mandar chover, e portanto, mas não só nós, cidadãos comuns, eu sou uma cidadã comum, mas também, enfim, digamos, as tutelas ainda têm alguma resistência a incorporar modelos diversificados, que são definidos e que entram no campo que são as políticas públicas. Penso que esta diversidade ainda não está consagrada, a intervenção das entidades organizadas, as associações, as entidades privadas, etc., ainda não têm aí um grande capacidade de atuação, a não ser eventualmente em ações de vigilância, vigilância ativa, etc., ou então outro tipo de intervenções, mas efetivamente estão ainda arredados visto que é o campo das políticas públicas, que na realidade é muito mais vasto do que apenas uma abordagem do Estado para os diferentes agentes, stakeholders, não é? Do que propriamente eu considero ser. Enfim, nós estamos a terminar esta conversa, infelizmente o tempo passa muito rápido, mas essencialmente numa perspectiva futura, não é? E porque nós estamos a entrar num quadro novo, não é? Num quadro comunitário novo e numa nova... e eu, por exemplo, ainda hoje estive a ver as ações previstas no Horizonte Europa,
no Horizonte Europa, e tem um cluster dedicado, imagine-se, um cluster dedicado à cultura, e dentro do cluster da cultura o património cultural. Isto é extraordinário, não é? Mas num futuro que se crê mais integrado, temos os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, aos quais temos que dar uma resposta e aos quais temos que dar um contributo também. Onde é que digamos, que princípios poderíamos utilizar nisto que é a gestão do património cultural, um contributo para estas políticas públicas, que ao final todos nós somos parte. E pronto, e depois com isto e com a sua resposta, acho que abrimos para as perguntas e questões. Penso que seja assim, e foi um prazer falar consigo. Espero falar mais vezes. Eu penso que o contributo que nós podemos dar mais imediato é realmente esta participação nas ONGs. Não vejo maneira de podermos entrar por outros caminhos para poder participar nas políticas. As políticas estão muito ainda fechadas nos seus condutores e, portanto, ou participamos ou então deixamos passar o barco. E acho que Portugal tem muito pouco hábito e prática de colaborar nestas ONGs e nestas intervenções públicas. Acho que as pessoas estão muito acomodadas a receberem instruções e limitarem-se a cumprir as instruções que são impostas, têm muito pouco hábito participativo. Acho que esta história do participativo ainda não foi interiorizada, ainda não foi posta em prática e se calhar até ensinada nas nossas escolas. É muito importante que as pessoas desde pequeninas percebessem que o património é aquilo que é de todos nós. A minha casa é minha, mas o património é meu e de todos os outros, e portanto as pessoas a comunidade em geral ainda não percebeu que realmente só de uma forma participativa é que consegue ser detentor do património, que era o que todos devíamos ser. E portanto acho que só o trabalho destas ONGs é que pode aqui fazer alguma alteração eficaz e rápida, participativa e ativa. É muito difícil muitas vezes disponibilizarmos algum do nosso tempo para podermos colaborar com uma atividade ou outra, mas se calhar basta que comecemos por colaborar com a nossa rua, com a nossa junta de freguesia, com as pessoas que estão ao nosso lado, com os nossos amigos, porque não criar grupos de amigos que possam fazer alguma intervenção prática e possam criar alguns movimentos associativos que depois levem os decisores, ou por outra, que depois empurrem os decisores a ter uma visão diferente do que será esta atuação no património. Catarina, vais-me dar só 2 minutinhos, está bem? Tudo ok. Eu gostava imenso de ter essa sua convicção, Margarida, só que infelizmente não tenho. Posso não ter, porque enquanto vocês são muito novinhas, ainda têm muitos anos para pensar nisto e pensar o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso fazer, o que é que se pode mudar. Eu já não tenho esse tempo para poder mudar, portanto eu tenho que insistir imenso naquilo em que eu acredito para ver se alguma coisa ao menos muda, porque se todos nós mudarmos o puxador das portas da nossa rua, nós vamos poder ter uma rua nova. E isso eu Certo. penso todos os dias. Certo, mas depois, pegando no puxador da rua, não é? Mas depois não nos deixam mudar o puxador da rua, porque não é assim, sabe? E se Às nós, se vezes calhar, deixam. soubéssemos de antemão como é que poderia, por que puxador é que nós poderíamos substituir, se calhar tornava o processo um bocadinho mais fluido, mais orgânico, com menos necessidade de ser contestado, ou menos necessidade de ser, digamos, interrompido ou parado, ou, não é? Não sei, tenho que pensar, quer dizer, é uma reflexão que se faz e que se vai fazendo em contínuo, ainda bem que fazemos, ainda bem que estamos todos aqui a fazer estas reflexões. Eu já acreditei mais e contra mim falo, porque sou militante, e isto é um tema para outra conversa, não vou entrar aqui neste coisa, mas sou militante ativa das associações, mas com muitas limitações de atuação, umas internas, outras externas, como é óbvio, mas eu penso que esta questão das políticas públicas reside
para mim, no reconhecimento da diversidade da atuação, e a atuação é muito diversa, as pessoas têm necessidades diferentes, efetivamente, e as várias pessoas têm necessidades diferentes, portanto a atuação tem de ser diversa, e sem dúvida que capacitar as pessoas de várias formas, de várias maneiras, em vários âmbitos, desde os educativos aos funcionais até, para entrarem em pleno nisto que é... digamos, o bem patrimonial, que é de todos nós, é delas, é meu, é seu, é de todos os que estamos aqui presentes, mas que, digamos, temos alguma incapacidade de usufruir em pleno por pré-condições, algumas necessárias, não é? Mas outras, na maior parte delas, poderiam ser revistas à luz de uma diferente intervenção, e aliás, eu não sei se sabem, mas hoje houve uma conferência sobre museus e responsabilidade social, e efetivamente o mote das conferências foi exatamente este, não é? Uma maior ligação, uma diferente forma de governança, e a governança aplicada, não é? Estas colaborações participadas, não é? Passa a expressão, não é? De todos, de decisores, técnicos, interessados e curiosos, digamos, nisto que na realidade é visto como um recurso nacional, e portanto gostava de ser mais otimista relativamente às associações, mas eu acho que é um caminho que também vamos fazer e vamos lá chegar, tenho a certeza. Obrigada, Margarida, obrigada, Catarina. Obrigada eu por Muito esta... obrigada, mas não abalem, porque Não abalamos, não. temos aqui questões dos nossos participantes. Antes de passar, nomeadamente aqui à pergunta, eu acabei de receber agora uma pergunta do José Serrano, eu pedi que fossem perguntas concisas, porque são muito longas e eu tenho dificuldade depois em ler ao mesmo tempo que estou aqui a gerir, mas se puderem fazer perguntas concisas agradeço. De qualquer forma, antes de passar à pergunta do Jorge Manuel Monteiro Silva e do José Serrano também, o Pedro Pereira Leite também colocou uma questão que nos vamos ocupar nos próximos 15 a 20 minutos, e ainda são bem-vindas outras questões. Eu gostava só de comentar, que não deixa de ser curioso, que a Margarida Alçada, que foi, no caso da GEM, uma pessoa do sistema, não é? Margarida, veja se estou a fazer uma interpretação correta, e que teve um papel preponderante na formação profissional, preponderante na tentativa de afirmar a formação profissional na área de património cultural, a razão pela qual depois isso não teve sucesso. Não falaremos, aliás, aqui, teremos a oportunidade de falar sobre esse tema com o Lino Tavares Dias no âmbito de uma das nossas próximas conversas, mas que acabe a colocar todas as suas esperanças nas ONGs e na educação patrimonial, portanto ainda infanto-juvenil, o que eu acho que é um bom, de facto, acaba por sintetizar aquilo que é... não sei se posso dizer assim, se é demasiado, eu sou também profundamente otimista, mas aquilo que é um desgaste para quem é ativo na área de património cultural relativamente à opacidade que é o sistema de gestão patrimonial em Portugal e políticas públicas muito desconexas, ou como disse a Margarida, de uma forma muito elegante, uma ausência de políticas públicas e apenas algumas ideias acidentais, o que eu acho que quase que raia a dimensão poética, e que passarei a utilizar se a Margarida me permitir. Nós temos, aliás, a assistir o Henrique Sainz, que foi diretor-geral de Património Cultural de Castelo e Leão durante mais de 10 anos, o Henrique pode corrigir-me, sobre a importância da permanência de cargos de direção nesta área de património cultural, onde de facto o fator tempo tem uma escala e uma preponderância e uma duração muito mais parecida com o conceito de Brodel do que propriamente com os das redes sociais e do imediatismo e mesmo dos critérios políticos que continuam ou que vingam na nossa sociedade, mas de facto aquilo que retiro é esse shift, não é? De não vale a pena insistir no sistema, na mudança do sistema. Não é possível sequer a formação profissional, tendo em conta que ela depende de políticas públicas, vamos antes investir nas crianças através de uma política de educação patrimonial, muito mais fácil por um conjunto de circunstâncias, e também pela dimensão da obrigatoriedade, e vamos investir na ONGs.
Para passar a palavra aos nossos participantes numa ótica otimista, porque a Sofia estava a referir que estava cética, sendo a Sofia um elemento preponderante, essa grande associação da APAC, da Associação Portuguesa dos Amigos de Castelo. Já fui, os Castelos, mas fica no parte sangue. do meu percurso ficou no sangue. Fica no sangue, ser de uma associação. Ser de uma associação e de uma associação como a APAC, de facto, é um ponto na história de qualquer um muito importante, quer como elemento, quer como sócio, mas não deixa de ser curioso que este debate que estamos a promover e que envolve personalidades e profissionais de vulto nesta área de património cultural, como é o caso da doutora Margarida Alçada, na próxima sessão Cláudio Torres, Lino Tavares Dias e Vítor Coias, e que tenha como moderadores profissionais desta área, mas que também são colunistas da Património.pt, ocorra no âmbito também de uma plataforma que é ela própria proveniente da sociedade civil, que é justamente a Património.pt, e que não está ligada a nenhuma política pública, acaba por ser este espaço de debate entre todos. Portanto, se calhar não estamos tão longe desse ideário da Margarida como podemos pensar, é justamente através do debate que conseguimos mudar o mundo, espero. Eu passaria a transmitir aqui a pergunta do Jorge Manuel Monteiro Silva, que volta um bocadinho à questão da dimensão da formação profissional e que diz justamente que sem uma escola profissional para formar técnicos nesta área dificilmente se poderá mudar o panorama. Ora, nós temos escolas, poucas, mas temos escolas nesta área, a questão é a quantidade das escolas, coloco a questão à doutora Margarida, a quantidade das escolas e a sua dispersão geográfica? Se eu responder, não é? Eu penso que a quantidade de escolas é sempre bom, se fossem 10 vezes mais seria ainda bem 10 vezes melhor. Portanto, para mim a criação de escolas é fundamental. Eu tentei fazer um centro de formação nesta área e posso confessar a todos que com grande frustração minha não houve alunos interessados em fazer a formação. O meu objetivo era fazer uma formação não superior, uma formação informal, vá lá, transmitir os saberes fazer de quem ainda está vivo e sabe fazer para quem poderia aprender, e o interesse pelos jovens por este tipo de formações é nulo, mas eu nem digo que é fraco, é nulo. Eles estão muito mais formatados, têm a cabeça formatada para fazerem cursos superiores e é muito difícil ainda convencê-los que estes cursos de intervenção no património são fundamentais, são extremamente bem pagos se forem bem feitos, e isso ainda não é uma noção corrente em Portugal. Daí que seja preciso começar pelas escolas. Enquanto nós assistimos, por exemplo, em França, isso aconteceu nos vários anos que fui ao Salão do Patrimoine, uma das coisas que se percebia é que havia muitos arquitetos e engenheiros a fazerem cursos práticos de áreas de conservação do património e muito interessados em fazerem cursos práticos. Nós chegámos a ter cá um arquiteto que depois dava formação em rebocos de cal. Portanto, ele era um grande formador de rebocos de cal, tinha descido, de certo modo, se eu posso dizer assim, de arquiteto para pedreiro. Ora, isso implica uma mudança de mentalidades. E essa mudança de mentalidades só se consegue fazer nas escolas. De pequenino se torce o pepino, por alguma razão, diz o ditado popular. Portanto, se não for realmente com uma formação profissional, mesmo que não certificada, mas que continua a transmitir os saberes fazer, nós não vamos conseguir chegar lá. E não vamos conseguir transmitir esta urgência, porque isto já é uma urgência, enquanto há coisas que podem esperar algum tempo. Eu acho que esta transmissão dos saberes fazer e da transmissão dos saberes de técnico para técnico, já não há tempo para esperar, já se estão a perder os últimos artesãos e isto é realmente da maior urgência. Pequenino que também quer atenção, isto é uma gestão difícil, estes confinamentos. É verdade. Temos uma pergunta, como disse, temos várias perguntas dos nossos participantes.
elas andam todas um bocadinho à volta do mesmo, que é se o foco deve estar na política pública ou se devemos acreditar que é uma capacitação da sociedade civil que pode promover a diferença, nomeadamente com políticas de marketing e de comunicação que façam com que empresários e outras forças vivas do território percepcionem o património cultural como um ativo relevante para o desenvolvimento da sociedade e por isso que estejam disponíveis para apostar neste bem coletivo, em vez de bem sob tutela, e complementando aquilo que é a atuação das entidades públicas. Temos outras questões que têm a ver justamente com a importância da continuidade do inventário, o que é que deveria ser feito para que este inventário pudesse prosseguir, na medida em que ele é a base de qualquer atuação, nomeadamente os próprios municípios e dos planos de salvaguarda que são determinantes para o desenvolvimento correto do nosso país, do ponto de vista também urbanístico. E temos também uma pergunta ainda do Pedro Pereira Leite, ligado justamente, novamente, à política pública, à ideia de diálogo, que aliás também é secundada por um outro participante, da ausência de espaços de diálogo entre os cidadãos e os próprios administradores, assim se pode dizer, da política patrimonial, no respeito, aliás, pelas cartas internacionais que obrigam a que assim seja, pelo menos desde há muito e sublinhadas no caso da Convenção de Faro de 2005. Todas estas questões andam um bocadinho em torno do mesmo. A sociedade civil deve ter aqui um papel mais preponderante nos próximos anos e podemos terminar dessa forma, doutora Margarida, é a sua opinião, é a sua convicção com o que devemos fazer relativamente às políticas públicas. Quem tem a responsabilidade de políticas públicas, no caso do património cultural, deve pôr as suas fichas no empoderamento da sociedade civil, coisa que, confesso, e sim, acho impossível num país ainda tão pouco maduro democraticamente como é o nosso. Para quem é de história é fácil perceber que 46 anos de democracia é pouco, mas o que devemos fazer, qual é a sua visão, qual é a sua perspectiva, o que é que acha que vai acontecer nos próximos 40 anos na área de património cultural, do ponto de vista de políticas públicas, de inclusão da sociedade civil, no caso do inventário, da educação patrimonial, da formação profissional, tudo temas que abordámos aqui. Eu penso que é inevitável que o que vai acontecer, e infelizmente andamos sempre um pouco ao reboque do que vai acontecendo por toda a Europa, o que vai acontecer é inevitavelmente que a sociedade civil vai ter um papel cada vez mais preponderante nestas áreas, e muito bem, porque a sociedade civil somos todos nós, enquanto que os políticos são eleitos por razões outras, a sociedade civil é aquela que pode manter alguma continuidade e alguma atuação no terreno com continuidade no tempo, e portanto será sempre a sociedade civil, e isso está-se a ver pelos outros países, será sempre a sociedade civil que poderá ter um papel de união e de ligação nas várias estruturas políticas que se vão alternando. Portanto, nós não temos esta prática da sociedade civil ter um papel ativo na sociedade, mas não há outra forma de levarmos coisas para a frente se as quisermos levar mesmo, porque é muito fácil dizer os políticos que façam e resolvam, mas os políticos também são representantes de todos nós, cada vez menos, do meu ponto de vista, cada vez menos nós conseguimos ter representantes de todos nós nas áreas decisivas, mas de qualquer maneira podemos sempre participar como atores da sociedade civil, e aí sim nós podemos atuar, podemos levar os nossos amigos a atuar, e acima de tudo o que é mais importante ainda, levar os nossos filhos a atuar. Estas mudanças são sempre muito lentas e não podemos esperar muitas vezes que ocorram num curto espaço de tempo, mas aquilo que fizemos com os nossos filhos será sempre aquilo que construímos para o nosso país. Portanto, vale sempre a pena levar para a sociedade civil esta responsabilidade e fazê-la atuar. Do ponto de vista dos espaços de diálogo, há muito poucos realmente, porque as pessoas estão muito pouco disponíveis para perder algumas horas do seu dia, é um facto, e cada vez mais nós sabemos que isso é fundamental, e a Catarina aí tem tido um papel importantíssimo nesta partilha com a sociedade daquilo que pode ser o papel delas na sociedade,
e a educação patrimonial que tem que ser feita em paralelo, porque não é nos anos mais próximos que nós vamos pensar que o Estado vai assumir este papel da educação patrimonial. Se não formos nós todos a meter a mão na massa, nós não vamos conseguir que estes nossos conceitos em que acreditamos, e aí é o fundamental, é que continuemos a acreditar que estes nossos conceitos possam passar para os mais jovens, para as gerações que vêm a seguir, e que possam fazer alguma coisa naquilo que nós já pensamos e que pensamos e acreditamos que pode ser um melhor futuro para eles. Pois, nós na área da educação patrimonial não podemos convidar ninguém da geração da doutora Margarida, porque simplesmente não temos esse tempo de atuação em educação patrimonial no nosso país, temos noutras áreas, mas não nesta. De qualquer forma, nós vamos continuar a debater estes temas, nomeadamente na próxima conversa destes 5 conversas entre a Católica Porto Business School, a Escola das Artes e a Património.pt, nomeadamente no próximo dia 20 de abril, com Cláudio Torres. Penso que não é preciso fazer apresentações sobre o papel da sociedade civil, justamente. Vamos andar sempre relativamente à volta do mesmo, e com a moderação de um outro colunista da Património.pt, entre muitas outras coisas, o Luís Osterbeck. No mês seguinte teremos o engenheiro Vítor Coias, que acabou de ganhar um prémio internacional pelo seu contributo na área da reabilitação urbana, e que será moderado também por um outro colunista da Património.pt, o André Dores, e por fim o Lino Tavares Dias, com um trabalho pioneiro na altura, a Escola Profissional de Arqueologia de Marco de Canaveses, entre muitas outras responsabilidades e projetos que desenvolveu enquanto profissional da área do património cultural, e que será moderado também por uma outra colunista da Património.pt, neste caso a Andreia Dias. Com esta primeira conversa encerramos o dia de hoje. Eu gostaria de dizer a todos aqueles que estão a assistir que mais perguntas são sempre bem-vindas. A ideia é fomentar o debate, mesmo que fora aqui do ecrã, através do site e do e-mail da Património.pt. Qualquer outra questão que tenham, nomeadamente para a doutora Margarida Alçada ou para a doutora Sofia Costa Macedo, nós faremos chegar a pergunta a quem de direito, e acho que posso responder por ambas, sim, garantindo claro. que será também respondida a pergunta. O que nós queremos é fomentar o debate, é para isso que existe a Património.pt, pôr a pessoa comum, profissional, interessado, estudante, potencial profissional futuro, a debater um bem que não é senão um bem de todos e de cada um de nós, e compete-nos a todos e a cada um de nós assegurar que quem gera o património cultural percebe isso mesmo de uma forma absolutamente clara. Eu agradeço a ambas, a doutora Sofia Costa Macedo e muito em especial à doutora Margarida Alçada. Novamente foi uma honra tê-la aqui connosco. Espero que os meus cães não comecem a ladrar. Mas começaram. Para mim foi um enorme gosto falar sobre estes assuntos, falar com pessoas tão importantes e por dentro das questões, portanto é sempre um enorme prazer e estarei sempre disponível para qualquer debate desta natureza. Queria só dar os parabéns à Catarina mais uma vez por ter pensado uma coisa destas nos debates de fim de tarde, nos bate-papos de fim de tarde, que são muito divertidos para Sim. quem gosta destas matérias e quem acha que vale a pena debater. Ter algum tempo do seu dia a falar, a trocar ideias, no fundo, que é o que é importante. Debater, exatamente, com ou sem a mesma opinião. O que é importante é debater. Claro que eu faço votos que numa próxima temporada das conversas o possamos fazer com um bom copo de vinho à nossa frente, umas azeitonas, um queijinho fresco, mas enquanto não é possível, ficamos por aqui nesta via digital. Eu desejo a todos os nossos participantes uma boa tarde e agradeço novamente quer à doutora Sofia Costa Macedo, quer à doutora Margarida Alçada. Obrigada, Catarina, obrigada, Margarida, um beijinho grande, obrigada a todos os que assistiram até ao fim. Uma boa iniciativa. Vou assistir às próximas seguramente, eu acho que já decidi. E colocar perguntas, muitas perguntas. Não sei se coloca assim tantas, mas acima de tudo, enfim, pensarmos e olharmos para a nossa volta, questionarmos, perguntarmos mas porquê e por que não? E já agora que isto faça parte das nossas vidas, não é? Porque tem que fazer parte da nossa vida, porque se não fizer parte da nossa vida,
não vai sobreviver, não vai Claro. encontrar uma razão, nem que o rei mande chover, porque não vai encontrar uma razão para existir. Essencialmente acho que é isso. Obrigada. Doutora Obrigada. Margarida, muito obrigada novamente pela sua disponibilidade. Foi um prazer estar convosco e foi um prazer este bate-papo. Muito obrigada. Obrigada, até logo, se Deus quiser. Obrigada.